Fique por dentro e entenda direito. Vamos então ao quadro Entenda Direito desta sexta-feira, uma parceria da Estação Cultura FM, do Jornal Estação Notícias e da Faculdade de Direito da FUMESC, sempre com temas importantes aqui no primeiro bloco do nosso jornal às sextas-feiras. Hoje conosco, gentilmente aqui, a professora Rosângela Aparecida da Silva. A professora Rosângela vai falar sobre um assunto importante, um tema interessante, união estável. Professora Rosângela, prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Muito bom dia. Bom dia, Erivelto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estação Cultura FM. Um bom dia especial aí para os nossos alunos da Faculdade de Direito FUMESC, que nesse momento estão sintonizados conosco, e gostaria de agradecer essa parceria com a Rádio Estação Cultura, onde toda sexta-feira nós apresentamos esse programa Entenda Direito, cada sexta-feira, com um professor aí da Faculdade de Direito, esclarecendo temas importantes que fazem parte do cotidiano de todos nós, da sociedade. Professora Rosângela, que também é coordenadora, né, da Faculdade de Direito. A primeira pergunta é aquela básica, professora. O que é, né, a união estável? Muita gente, claro, sabe, muita gente já ouviu muitas vezes esse tema, mas para a gente começar esse quadro com esse tema, o que é a união estável, professora? De uma forma bem simples, é aquela união livre, é aquela união onde não existiu aquela cerimônia do casamento civil, ou seja, eu não fui no cartório, eu não apresentei documentos. O que aconteceu entre essas duas pessoas? As pessoas resolveram, então, morar junto, viver junto, formar uma família juntos. Então, a união estável nada mais é do que essa união livre sem aquele formalismo do casamento civil. O que é necessário para se provar que duas pessoas vivem, então, na união estável? Pois é, isso é uma questão muito importante, porque não é qualquer união que vai caracterizar essa união estável. Na realidade, esse é um tema que apareceu para nós na Constituição Federal de 1988, e desde então nós temos trabalhado no sentido de determinar quais seriam os requisitos para se provar que uma pessoa vive em união estável. Porque não vai ser qualquer união que vai se caracterizar. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma união chamada estável, ou seja, eu tenho que ter uma estabilidade. Não é aquela união que eu fico junto ali 3 meses, aí separo, depois eu volto, fico mais 3 meses, depois eu separo, fico mais 6 meses. Ou seja, ela tem que ser estável. Outra coisa, ela tem que ser duradoura. A legislação não coloca um prazo para se considerar, mas eu tenho que ter um tempo de convivência para que eu possa considerar aquilo como uma união. E uma outra situação, além da estabilidade, da durabilidade, ela tem que ser pública, ou seja, essa minha união ela não é feita às escondidas. Quando eu falo que ela tem que ser pública, isso não significa que eu tenho que colocar aí no edital, sair na rádio, contando para todo mundo. Isso não é necessário. Público no sentido de que aqueles seus amigos, os seus familiares conhecem dessa situação e tratam esse casal como se fosse casados. As pessoas falam, fulana é esposa do fulano é marido da Beltrana. Ou seja, eles se mostram como se fosse um casal. Nós estamos falando com a professora Rosângela, da Faculdade FUMESC, no quadro Entenda Direito. A professora abordou aqui, me chamou a atenção na minha pauta de perguntas aqui que tinha preparado, justamente essa situação, até como leigo, e eu acho que muita gente talvez está ouvindo agora, talvez pensasse como eu, né? Então quer dizer que não existe um prazo mínimo para que a união seja considerada estável? Não existe. Na realidade, nós tivemos uma legislação bem antiga, de 96, que exigia 5 anos, ou ter filhos. Hoje a legislação não exige, porque é muito difícil. Como é que eu vou falar, então, olha, se eu tenho 5 anos e a pessoa que tem 4 anos e meio? Não é? Então não existe um prazo. Existem sim esses requisitos que eu tenho que demonstrar que eu me porto como uma família, ou seja, aquela união é para a constituição de uma família, não é uma coisa feita às escondidas, não é uma coisa feita só para satisfazer um prazer momentâneo. Fazer uma pergunta mais direta aqui, aproveitando a nossa grande audiência
aqui também no nosso quadro Entenda Direito. O namoro prolongado, né? Uma relação de namoro por um período maior, pode ser considerado união estável? Pois é, isso é um grande problema que nós temos enfrentado nos tribunais e na justiça. Porque tem alguns namoros que ele passa, né, a ser aí, ficar por muito tempo, e hoje, como as relações são umas relações mais livres, né, às vezes o namorado passa o final de semana na casa da namorada, a namorada vai para casa do namorado, troca ali a escova de dente, eu já levei uma roupinha para ficar na casa do meu namorado. Tem que se tomar muito cuidado com essas situações, porque esse namoro prolongado, como o próprio nome está dizendo, ele é um namoro. O casal ele pode até passar esses momentos sobre o mesmo teto, mas não vai caracterizar aí uma constituição de família. Eles não pretendem ter uma família naquele momento, até porque a sociedade onde eles estão inseridos tratam aquele casal como se fossem namorados. Eles não tratam como se fossem casados. Então, esse namoro prolongado não irá caracterizar uma união estável, pela forma que eles se apresentam. É interessante que existem até alguns casais de namorados que estão fazendo contratos, né? Eu acho importante salientar isso, que essa feitura desse contrato pode aí trazer um efeito contrário, porque a partir do momento que você faz um contrato dizendo que tem uma relação com uma pessoa, você está realmente assumindo publicamente essa relação. Mas, em tese, de uma forma bem simples, o namoro prolongado não caracteriza união estável. Professora, e o concubinato? Ele é a mesma coisa que a união estável? Qual que é? Pois é, isso é interessante também. Porque as pessoas que vivem em união estável, da forma que eu falei, que tem essa relação com constituição de família, de forma estável, duradoura, contínua, são chamados de conviventes ou são chamados de companheiros. O concubinato é uma outra situação que se apresenta para nós. O concubinato é aquela relação onde as duas pessoas vivem juntos, mas uma dessas pessoas tem um impedimento matrimonial. O que é isso? De uma forma bem clara. Uma dessas pessoas é casada. Então, aquela pessoa que já tem um casamento formado e que concomitantemente, ou seja, simultaneamente, tem o casamento e tem uma outra união, essa outra união é chamada de concubinato, ou seja, essa pessoa não poderia ter duas famílias ao mesmo tempo, porque o princípio que rege hoje as famílias no direito brasileiro é a questão da monogamia, ou seja, é uma entidade familiar por vez, é uma família por vez. Eu não posso ter duas ou mais. Essa segunda família que eu tivesse era chamada de concubinato. E, importante salientar que a legislação não tem direitos de proteção para essa família. Vou deixar bem claro que os filhos que nascerem dessa família chamada concubinato, esses filhos têm total proteção. O que não tem proteção é a relação entre esse homem e essa mulher. Então, naquela hora de discutir, por exemplo, partilha de bens, alimentos, a situação vai ficar muito complicada, porque a legislação não protege, num primeiro momento, essa família. Quais são os direitos das pessoas que vivem em união estável, então? Erivelto, é uma situação muito comum, né? O próprio IBGE já tem alguns balanços a respeito dessas novas famílias formadas pela união estável, porque, na realidade, é uma união muito fácil, porque basta o amor, basta o afeto. Ou seja, nós nos amamos, nós vamos viver sobre o mesmo teto. Mais uma situação. Para caracterizar a união estável, em algumas situações, eu não preciso viver sobre o mesmo teto. Em algumas situações. Imagine que eu tenho um companheiro que trabalha em São Paulo e vem todo final de semana aqui para Machado. Nós formamos uma família, nós somos uma família. Nesse momento ele não está comigo a semana inteira, mas é caracterizado. Quais são, então, esses direitos dessas pessoas? Muitas dessas pessoas, algumas mais prevenidas, fazem um contrato. Isso é bem interessante, porque se eu pensar no casamento, o casamento eu tenho uma prova pronta deste casamento, que é a certidão do casamento. Quem vive em união estável, em tese, não tem um documento. O que essas pessoas podem fazer é fazer um contrato de convivência. Esse contrato tanto pode ser um contrato particular, com testemunhas,
Ou então eu fazia fazer um contrato no cartório, aonde vai ser feito por escritura pública, vai ser feito pelo tabelião e vai ter fé pública, ou seja, aí sim eu tenho um documento para fazer prova, porque às vezes é importante. Vamos imaginar uma situação bem simples. Olha, meu marido trabalha na empresa X, a empresa X tem um plano de saúde e eu quero fazer parte desse plano de saúde. Como que eu faço? Eu tenho que provar para a empresa que eu vivo união estável. Ou então, olha, sou sócio de um clube, meu marido lá, o meu companheiro, perdão, é sócio do clube, eu quero fazer parte também desse clube. Então eu tenho que provar que eu tenho essa união estável. Eu provo isso através do documento. Então eu sempre digo para as pessoas, façam esse documento, porque facilita a prova perante aí os planos de saúde, perante a empresa, perante o clube e outras entidades quaisquer, para que se tenha direito. Inclusive, importante até para a Previdência Social. Em um momento, imagina o seu companheiro ou a sua companheira venha a falecer e eu quero receber a pensão, eu tenho que fazer prova de que eu vivia em união estável. Professora Rosângela, se alguém que vive em união estável vier a falecer, vier a morrer, o companheiro ou a companheira tem algum direito? Pois é, bem interessante essa pergunta, porque o nosso Código Civil fazia uma diferença entre quem era casado e quem vivia em união estável, ou seja, era uma legislação diferente para quem era casado e uma legislação para quem vivia em união estável. Recentemente, o nosso Tribunal Superior decidiu que eu não posso tratar de forma diferente na sucessão quem vive no casamento ou quem vive na união estável. Então, se você é casado ou se você vive em união estável, a situação será a mesma. Ou seja, os companheiros serão tratados como o cônjuge. Vão participar, então, da sucessão do falecido. Então, foi uma grande conquista, porque nós lutávamos muito em relação a essa questão, porque nós entendemos que é uma opção da pessoa. É ela que vai escolher de que forma que ela quer ter a sua união. Ela quer casar? Não, ela não quer casar. Ela quer viver uma união estável sem a formalidade do casamento. Ou seja, por que essa diferenciação se ambas as situações constituem uma família? Então, constituindo família, eles precisam ter esses direitos resguardados. Professora Rosângela, com o tema hoje aqui conosco no Entenda Direito, União Estável, gentilmente nos atendendo, conversando aqui na edição desta sexta do nosso quadro. Muito obrigado pela entrevista, por abordar esse assunto conosco e até uma próxima oportunidade aqui no Entenda Direito. Eu que agradeço, Erivelto, por essa oportunidade. Eu acho muito importante levar esses temas para toda a nossa sociedade, os ouvintes aí da Rádio Estação Cultura. E gostaria aqui de salientar que a Faculdade de Direito agora, no segundo semestre agora de 2017, terá o vestibular para o turno diurno. Então, para quem estiver interessado aí a cursar Direito, além do curso noturno que nós já temos, nós teremos aí o curso diurno, com início das aulas em agosto. Então, chama a atenção aí dos nossos ouvintes, de toda a população, para aqueles que se interessaram, que o vestibular será realizado no dia 16 de julho. Teremos também os outros cursos aí noturno, gestão pública, gestão de RH, administração e ciências contábeis. Então, fica aí o convite. E finalizando, agradeço mais uma vez essa oportunidade da Rádio Estação Cultura. Muito obrigado a todos.